Então, boa tarde, pessoal. Nós vamos começar hoje, então, a nossa penúltima aula, né? A aula número 7. Vamos ter a nossa última aula na semana que vem, em função da aula que foi cancelada. A gente vai estender mais uma semana, né, o nosso curso, tá? E eu vou começar, então, aqui compartilhando a minha telinha. Vocês estão vendo? Sim. Então tá bom. Então vamos lá, né? Então, o nosso curso de extensão, formação da literatura brasileira, trilhas e textos na formação de professores do ensino médio. Hoje é o nosso 7º encontro, o título é Realidade, Realismo e Sátira, tá? Essas 3 palavrinhas a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui logo no início, tá? Esse é o 3º bloco, o último bloco do curso, que é intitulado Realidade, Literatura e o Profundo Sentimento da Vida. E nós tínhamos uma questão proposta, né? Por que razão, por que a sátira, a malandragem, é um caminho literário para conhecer a realidade brasileira? Nós vamos tentar responder essa questão, né? E eu queria começar, então, com um dos textos, né, o texto principal aí do nosso encontro de hoje, que é o conto do Machado, esse conto Ideias de Canário, né, que é um conto pequenininho, mas que eu, pelo menos, considero, assim, uma obra-prima, né, eu acho um conto genial, né, com muita força, né, e vamos tentar falar um pouco sobre ele, né, e começando, então, a ideia de realidade, né, que, como o título desse nosso encontro é Realidade, Realismo e Sátira, então, a primeira questão é pensar a realidade, né, o que é a realidade, e é curioso que essa pergunta, né, o que é a realidade, ela está no interior do próprio conto. Vocês devem ter lido o conto e vocês devem ter percebido que essa pergunta, que coisa é o mundo, que coisa é o mundo, é uma pergunta que aparece 3 vezes no texto, né? Em 3 momentos do texto ela vai aparecer. E quem vai fazer essa pergunta é um dos personagens, um personagem que é uma espécie de, ele se torna uma espécie de narrador-personagem, que é o Macedo, o senhor Macedo, né? Ele vai perguntar e vai perguntar para o outro personagem, que é o canário, né? Um canário falante, um canário que fala, né? O conto tem essa peculiaridade de ter no centro essa ave, né? E que é uma ave que fala, uma ave falante, né? E a pergunta, então, é respondida de 3 formas diferentes no conto. Na primeira vez, o canário vai dizer que o mundo, redarguiu o canário, com certo ar de professor, o mundo é uma loja de Belchior, com uma pequena gaiola de taquara, quadrilonga, pendente de um prego. O canário é senhor da gaiola que habita e da loja que o cerca. Fora daí, tudo é ilusão e mentira. Essa é a primeira resposta do canário em relação a essa pergunta: que coisa é o mundo, né? O que é o mundo? O que é a realidade? A segunda resposta é a seguinte: o mundo, respondeu ele, é um jardim assaz largo, com repuxo no meio, flores e arbustos, alguma grama, ar claro e um pouco de azul por cima. O canário, dono do mundo, habita uma gaiola vasta, branca e circular, donde mira o resto. Tudo mais é ilusão e mentira. E, por fim, a última resposta, né, do canário para a pergunta, já no final do conto, né, que coisa é o mundo, é a seguinte: o mundo
concluiu solenemente. É um espaço infinito e azul com sol por cima. Tem uma vírgula sobrando aí, mas é essa a resposta do canário, né? Então, nós vemos que são 3 respostas diferentes para a mesma pergunta. E elas são dadas em momentos diferentes dentro do conto. A primeira resposta é logo no início, no primeiro contato que o Macedo tem com o canário. E ainda dentro da loja, né, na qual ele encontrou esse canário por acaso. Ele caiu por acaso dentro dessa loja, porque ele quase foi atropelado por um tílburi, e daí ele, para se esquivar, né, do atropelamento, ele cai dentro da loja, né? Ele entra de uma maneira casual dentro dessa loja. E lá dentro dessa loja, uma loja de Belchior, é uma loja com coisas antigas, né? É como uma loja de usados, de coisas usadas. Ele encontra essa gaiola, né? Essa gaiola de taquara, quadrilonga, pendente de um prego, né? E lá dentro, nessa gaiola velha, suja, está o canário. E ele se surpreende com o fato do canário falar. E o interesse dele também pelo canário é despertado, não só pela fala, antes do canário falar, ele tem um interesse pelo canário pelo fato dele ser um ornitólogo, né, um estudioso de pássaros, de aves. E aí ele logo se interessa pelo canário. Só que esse interesse vai aumentar, assim, extraordinariamente, porque não se trata de um simples canário, é um canário que fala com ele, né? E que responde questões filosóficas com ares de professor. E daí ele faz essa pergunta, né, pseudo-filosófica, vamos dizer assim, que coisa é o mundo, e o canário vai respondendo. E nós vimos que a primeira resposta, então, está adequada ao lugar em que o canário está. Depois ele vai comprar o canário, né, ele compra o canário e leva o canário para a casa dele para estudar aquele canário, né, aquele fenômeno do canário falante. E ele coloca o canário numa outra gaiola, num outro ambiente. O ambiente é a casa dele, né, que não é nem de perto, aliás, não é nem de longe próxima da loja de Belchior, é uma casa de uma pessoa, de um homem culto, de um homem de posses, né? E ele coloca, então, o canário já numa gaiola, né? Que é uma gaiola branca, vasta, circular, né? E dessa gaiola o canário pode ver um jardim muito largo, né? Com um repuxo no meio, com flores e com arbustos e com grama, com ar claro e com um pouco de azul por cima, né? O canário pode ver um pouco do céu ali daquela varanda, né, no jardim, naquela gaiola 5 estrelas, né, que ele foi colocado, tão diferente da primeira. Então, ele já está numa outra situação quando ele dá essa resposta. E a última resposta, o mundo é um espaço infinito e azul com o sol por cima, é dada no final do conto, quando o canário foge da gaiola que foi dada pelo senhor Macedo, e vai para o lugar adequado, efetivamente, a um pássaro, né, que é o céu azul, né? Então, ele nesse momento, a resposta dele é também adequada ao lugar onde ele está, né? Tem uma coisa curiosa, é que nas 2 primeiras respostas, o canário sempre termina com essa frase também, vamos dizer assim, pseudo-filosófica: tudo é ilusão e mentira, né? Fora daí, tudo é ilusão e mentira, na primeira, e na segunda, tudo mais é ilusão e mentira. Já na terceira, nós não temos esse fecho de ouro, né, retórico, que lembra, que dá ares de filósofo e de professor a esse canário, né? Ele diz, embora ainda solenemente, que
o mundo é um espaço infinito e azul com o sol por cima, né? Essa gradação que a gente percebe nas respostas do canário, né, elas podem indicar algumas coisas para a gente, né? Por um lado, é um certo relativismo, né? Como se fosse, de certa maneira, impossível dizer o que é a realidade, né? A realidade depende de como eu a vejo, né? Tem esse lado. Agora, por outro lado, também, a gente percebe que tem uma materialidade na visão que o canário tem da realidade, porque o lugar, as respostas que ele dá estão, de certa maneira, entrelaçadas, articuladas à condição material dele, à condição material do canário. Então, dentro da loja de Belchior, ele vê o mundo daquela maneira. Quando ele sai daquela condição e vai para outra, ele já vai ver o mundo de uma maneira diferente. E quando ele está lá no céu, né, ele vê, parece que ele chega, né, tem um elemento crescente, Então, duas coisas que a gente pode pensar, né, a partir dessas respostas, dessa evolução que existe no interior da forma de ver a realidade do canário, é que, por um lado, a realidade depende da materialidade, né, das condições materiais concretas do canário, né? E segundo, e isso eu acho muito importante, é que essa realidade, ela é uma realidade mutável, né? A realidade não é algo estanque, não é algo definido, definitivo, né? A realidade é algo em constante modificação, constante mudança, né? E essas mudanças não dependem apenas da minha forma de ver a realidade. Eu acho que aí, de alguma maneira, quando o canário, a visão dele do mundo está atrelada às suas condições materiais e a própria mudança que existe nessa visão do mundo ocorre a partir da mudança das condições desse canário no mundo, isso de certa maneira, se contrapõe a essa visão, né, que a gente poderia dizer uma visão exageradamente subjetivista de que a realidade pode ser qualquer coisa, né, dependendo de quem a vê, né? Essa materialidade dá um outro lastro para a visão da realidade, para a gente tentar definir o que é o mundo, o que é a realidade, né? E, por outro lado, também, então, de certa maneira, aqui a gente tem uma visão da realidade que resulta desse conjunto do conto, né, que não confirma essa dimensão exageradamente subjetivista que faz da realidade aquilo que cada um imagina, né? Mas, por outro lado, também, o resultado da visão de realidade que surge daqui se contrapõe, igualmente, a uma visão estanque, né, da realidade, que poderia estar submetida àquela dimensão naturalista, de que o meio vai determinar o sujeito, né? Aquela dimensão naturalista e fatalista de que não é possível mudar a realidade, não é possível transformar a realidade. Porque aqui a gente assiste exatamente a essa mudança, né? Da gaiola de taquara, a gaiola redonda, vasta, branca, ao céu, né? Então, tem essa dimensão crescente, tá? Depois, agora vamos falar um pouquinho sobre a ideia de realismo, né? Nós falamos aqui brevemente sobre a ideia de realidade, né, que é provocada pelo próprio conto, e a nossa proposta é realidade, realismo e sátira, que são três elementos fortes nesse conto do Machado. Então, vamos falar um pouquinho sobre realismo. Eu separei aqui uma citação do filósofo húngaro
e estudioso, né, da literatura, das artes, da estética, Georg Lukács, em que ele diz o seguinte, olha, ele diz assim, a profundidade da intuição estética, da aproximação realista à realidade, é sempre constituída, qualquer que seja a concepção do mundo formulada pelo escritor no nível conceitual, pelo impulso a nada aceitar como resultado morto e acabado, e a dissolver o mundo humano numa viva ação recíproca dos próprios homens. Portanto, todo realismo verdadeiro implica a ruptura com a fetichização e a mistificação. Eu acho essa citação excelente, né? Eu acho assim uma definição de realismo muito boa, né? Porque ele diz, a obra de arte, né, consegue se aproximar de uma maneira realista da realidade, tá? Quando ela consegue fazer isso, ela expressa esse impulso. E vejam, ele afirma aqui que isso independe da concepção do mundo formulada pelo escritor no nível conceitual. Então, conceitualmente, o escritor pode ter essa ou aquela concepção do mundo, né? É quase, não é definitiva, não é isso que decide, não é a concepção de mundo do escritor que vai decidir o quanto a obra de arte se aproxima ou não da realidade, né? O que vai decidir isso é o efeito real, realista, que a obra alcança, no sentido de que a disposição do escritor ao fazer a obra é aquela disposição de nada aceitar como resultado morto e acabado. Esse é um ponto, né? Então, a produção, né, quando o artista cria uma obra, ele tem que estar aberto à realidade, né, para além da sua concepção. Ele tem que estar aberto à realidade, ele tem que submeter a sua própria concepção de mundo a uma brecha para alguma coisa que ele próprio ainda não tem como concepção, né? É preciso ter essa abertura para algo que é novo, algo que é inédito, algo que não está efetivamente dado, né? Eu me lembro até aqui de um outro conto do Machado, que eu analisei esses dias com os meus alunos na graduação, que é um conto chamado O Empréstimo, né? E o narrador do conto, ele diz assim que ele vai contar uma anedota, mas essa anedota ela é verdadeira, né? O que ele vai contar é verdadeiro. Só que, embora ela fosse verdadeira e conhecida de todos, faltava a todos, né, alcançar o sentido filosófico daquela anedota, né? Por aí ele diz, porque todas as coisas têm um sentido filosófico, inclusive essa anedota, né? E ele vai tentar dizer qual é o sentido daquela anedota, né? Isso tem muito a ver com o realismo. Isso tem muito a ver com o realismo, por quê? Porque o realismo é exatamente levar alguma coisa que é meramente casual, né? Ou seja, uma coisa para a qual nós não conseguimos encontrar efetivamente ou imediatamente um sentido, né? E elevar esse acaso, né? Esse fato que não tem um sentido imediato a uma necessidade, ou seja, encontrar o sentido, né? Um sentido ainda não visto para aquele acaso, tá? Então, é elevar o acaso à necessidade, isso é o realismo, né? É isso que a arte realista faz. Independentemente do período, não precisa ser dentro do período do realismo, né? Lá em Homero a gente tem isso, e hoje, né, nós podemos ter isso, com certeza temos aqui entre nós pessoas que escrevem, que produzem textos artísticos, né, esse realismo é uma exigência, né,
também hoje, não é algo que está restrito ao período da escola literária conhecida por nós na segunda metade do século XIX como realismo. Então, a arte, ela, para que ela se aproxime da realidade, ela precisa estar aberta, né? É preciso que haja esse impulso a nada aceitar como um resultado morto e acabado. Esse é um ponto. E o outro é dissolver o mundo humano numa vivação recíproca dos próprios homens, né? Então, no texto literário, né, o mundo humano, né, ele se apresenta, né, a partir exatamente da relação recíproca entre os seres humanos, né? Então, são os seres humanos, essa medida antropomórfica, né, que faz da obra de arte uma obra realista. Não são conceitos, né? Não são conceitos da cabeça do autor, ou do leitor, ou do crítico, né? É exatamente essa encarnação no destino humano dos personagens, né? E da relação entre eles, né? Nesse conto, nós vamos ter uma relação entre o Macedo e o Canário, o tempo todo. Naquele conto ao qual me referi, o Empréstimo, nós vamos ter também isso, dois personagens, um personagem que é um dono de cartório, Vaz Nunes, e um personagem que é um pobretão, sonhador, que é o Custódio, né? Então, essa ideia de realismo não é um conceito, né? Ela precisa se encarnar numa situação concreta, e essa situação concreta é a relação, né? É a relação recíproca, a ação entre esses seres humanos, né? Esses personagens antropomórficos, humanizados, que se apresentam, são compostos, né, pelo autor, tá? E é isso que vai gerar o grande efeito da arte realista, né, que é a ruptura com a fetichização. Por quê? Porque nós, no nosso cotidiano, quando nós olhamos a realidade, né, ela não se apresenta para nós, né, na sua forma viva, né, que essa forma, embora a gente esteja mergulhado nela, né, ela é tão complexa, ela é tão extensa, né, que nós estamos ali, imaginem um oceano, e nós estamos ali no meio daquele oceano. O que a arte faz? O que o artista faz? Ele vai colher daquele oceano aquilo que é essencial, aquilo que não pode ser deixado de fora, né? Ele vai intensificar ali. E nesse momento em que ele intensifica, nós, como leitores, entramos em contato, né, com esse mundo intensificado, nós entramos em contato com essa realidade, né? Por exemplo, lá no caso do Empréstimo, com aquela anedota, né, que de alguma maneira vai se apresentar para nós com um sentido inédito que não era possível de ser captado na nossa experiência comum cotidiana, porque ele está diluído nessa extensividade. E quando isso é intensificado na arte, a gente pode ter esse contato. E esse contato provoca uma ruptura com a nossa visão anterior da realidade, né? Ela desfetichiza, né? A gente, ela rompe a mistificação. Então, toda aquela dimensão deformada, né, da realidade, na nossa experiência cotidiana, ela é colocada em xeque, né? Ela é colocada em xeque na obra. E nós vamos começar a ver a realidade extensiva de uma forma diferente a partir desse contato com esse pequeno mundo, que pode ser um poema, que pode ser um conto, que pode ser uma canção, que pode ser um filme, né? Pode ser uma escultura, um quadro. Nós vamos ter um contato diferente com a realidade, nós vamos sair de uma maneira diferente do que entramos nesse contato com a obra de arte. Daí a importância da arte, ainda mais no mundo fetichizado como o nosso.
essa sua força desfetichizadora, essa sua força desmistificadora, né? Desmistificadora por quê? Porque nós vamos entrar em contato ali, né, com o fato de que essa realidade intensificada é uma realidade dos seres humanos, é a realidade dos homens e das mulheres, né, nas suas relações reais, concretas, e não alguma coisa que veio de fora ou de cima, ou que nos foi imposta, mas é fruto das relações humanas, né? Enfim, seguindo mais adiante, né? É claro que cada um desses temas aqui daria para a gente passar uma aula discutindo, mas eu estou passando assim de uma maneira mais rápida, né? Porque temos aí algumas coisas para falar. Agora vamos falar um pouquinho da sátira, que é outra palavra importante, né? Também uma definição do Lukács, que é tirada de um texto dele chamado A Questão da Sátira. Ele diz o seguinte: a sátira pode ser efetivamente elevada à forma quando a simples possibilidade do objeto da representação satírica é suficiente para desmascarar o sistema figurado e revelar a sua essência real. Então, a sátira, né, segundo Lukács, não é um gênero literário, ela é um modo de compor. E esse modo de compor, ele tem como objetivo, né, ele tem como fundamento exatamente o que ele está dizendo aqui: desmascarar o sistema figurado e revelar a sua essência real, né? Então, a sátira, ela também por uma intensificação, e isso é contraditório, ela intensifica, né, o exagero está até na etimologia da palavra sátira. Sátira vem de satura, né, que vem lá dos gregos e romanos, dos festivais que eram feitos quando havia uma colheita abundante e os restos da colheita, né, as sobras, era tão abundante a colheita que as sobras eram oferecidas, né, à deusa das colheitas, Ceres, por exemplo, né? Ou seja, era uma festa chamada de Satura Lanx. E nessa festa, a satura é exatamente aquilo que saturou, né? Aquilo que sobrou, aquilo que foi excedente. E sátira vem daí, né? Sátira vem disso, vem desse excesso, né? Então, muitas vezes na sátira nós temos esses elementos excessivos. Por exemplo, nesse conto, nós temos um canário que fala, né? Isso é um elemento extraordinário, não é um elemento da nossa vida ordinária, cotidiana. Acho que ninguém aqui encontrou um canário que fala, né? Ou seja, a intensificação que o Machado faz dessa realidade extensiva, ela até diverge da realidade extensiva. Mas essa divergência, essa intensificação satírica, né, exagerada, ela acaba dando exatamente como resultado uma visão mais profunda da realidade do que aquela que nós podemos ter no nosso cotidiano ordinário, tá? Então, a sátira, muitas vezes, nesse exagero, ela vai desmascarar o tamanho verdadeiro das coisas. E nós vamos perceber que, às vezes, aquilo que tem muito valor, ou um tamanho muito grande no nosso cotidiano, ali, no jogo satírico da obra de arte, vai se demonstrar como algo apequenado. E pode acontecer o contrário. Aquilo que é apequenado na nossa vida cotidiana pode encontrar um sentido, né, uma essência que é muito mais elevada do que aquela que nós podemos perceber na nossa cotidianidade. Seguindo mais um pouco, vamos agora para pensar um pouquinho a sátira em Machado de Assis, tá? Então, olha, eu queria ler com vocês esse textinho. De acordo com Lukács, também nesse texto, A Questão da Sátira, o efeito produzido pelo escritor satírico se mostra de forma imediata, ocultando as mediações
exigidas pelo modo de composição da sátira, a realidade se oferece aos nossos olhos de um só golpe, como se, imitando o diabo do romance de Le Sage, o autor não tivesse de fazer mais do que retirar o teto das casas. Então, na sátira, ela tem um elemento de imediatez, a sátira, né? Ela aparece aos nossos olhos de um só golpe, sem grandes, nós não percebemos as mediações, né? Aquele contraste, ele aparece imediatamente na nossa frente, né? Aos olhos do leitor. Como essa expressão, eu acho muito, muito feliz, né? Por parte do Lukács, que ele diz, é como o diabo no romance do Le Sage, que é o quê? É como se bastasse ao escritor tirar o teto das casas e deixar o leitor olhar. E ali ele vai encontrar a sátira, né? Seguindo, né? A viravolta na composição do narrador feita por Machado de Assis, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, aqui eu estou lembrando aquilo que já foi falado pela professora Deane, né, na sua aula, né, ela falou, se eu estou bem lembrada, se eu não estou enganada, ela falou sobre essa mudança, que o Machado, até um determinado momento, ele vai adotar primordialmente um narrador em terceira pessoa, que é um narrador solidário, vamos dizer assim, aquelas personagens desvalidas, né, despossuídas, populares, né, pobres, dos romances, especialmente as heroínas femininas, né. Só que depois, com Memórias Póstumas dos Brás Cubas, ele vai inaugurar uma outra forma de produzir suas obras, tanto os contos quanto os romances, em que o narrador não é mais um narrador em terceira pessoa e tampouco é um narrador solidário com os personagens populares. Ao contrário, é um narrador em primeira pessoa e nem um pouco empático, nem um pouco solidário aos personagens populares que o cercam, tá? Então, essa é uma mudança. E o que eu estou argumentando aqui é que se trata de uma mudança satírica, né? É uma mediação que é difícil e calculada, como toda sátira, só que ela não aparece para nós como algo difícil e calculado. Ela só pode ser percebida no terreno da composição, porque no entrecho, na história, nós somos lançados de chofre na perspectiva cínica e repleta de desfaçatez do narrador em primeira pessoa, como um Brás Cubas, né, como um Bento Santiago, tá? E até, eu diria, como esse narrador personagem aqui, que é o Macedo, né? Esse narrador, ele vai atuar como o proprietário da narrativa. Então, é como se o Machado desse para esse narrador personagem as rédeas da narrativa. Ele é o proprietário da narrativa, ele pode ir lá e dizer o que ele quiser. Aparentemente, não há nenhum controle do autor sobre esses personagens narradores, né? Ao contrário do que a gente encontra, por exemplo, na narrativa naturalista, em que os personagens, eles estão sob rédea curta, né? O autor está o tempo todo guiando esses personagens por um caminho já preparado, né? Para que eles digam algo, uma tese, né? Alguma lição de moral, vamos dizer assim, né? A moral da história, né? Aqui não. Aqui, no caso do Machado, ele deixa esse personagem narrador em primeira pessoa, que é um proprietário não só da narrativa, né, mas que é sempre uma figura bem posta na vida social, muito bem posta na vida social, né, como Brás Cubas, o Bento Santiago, que eu já falei, o próprio Macedo aqui nesse conto, é um sujeito de respeito, é o famoso homem de bem, né? Então ele dá a narrativa, ele dá as rédeas da narrativa para esses personagens narradores. E eles vão, surpreendentemente,
né, o que poderia parecer uma adesão de Machado numa leitura simplista, numa leitura antiliterária, né, meramente sociológica, talvez, falando da melhor forma possível, né, mas uma leitura simplista, a gente poderia imaginar que há uma adesão do autor a esse tipo de personagem das classes dominantes brasileiras. Mas o que a gente vai ver é exatamente o contrário. É que quando ele dá voz a esses personagens, vejam como isso vai muito na contramão da modernidade, né? Porque ele vai dar voz não para os pobres na sua narrativa, ele vai deixar falar exatamente os proprietários, né? Ele vai deixar falar esses homens de bem, respeitados na sociedade, né? Aqueles que têm um lugar ao sol, aqueles que já têm voz, são eles que vão falar. Só que o que vai acontecer é que, ao falarem, aí, pela composição da narrativa, pelo caráter satírico da narrativa, esses personagens vão tropeçar nas próprias palavras. Eles vão, por si próprios, né, deixarem à mostra, né, os seus calções curtos, deixarem à mostra o tamanho diminuto, apequenado da sua condição real, certo? Então, seguindo um pouco mais aqui nessa citação, né, o que nós temos este movimento complexo, mas de aparência tão simples que chega a parecer... Não, desculpa, eu pulei aqui. É um movimento satírico, uma mediação difícil e calculada, mas que só pode ser percebida no terreno da composição, enquanto no entrecho somos lançados de chofre na perspectiva cínica e repleta de desfaçatez do narrador em primeira pessoa, atuando como proprietário da narrativa. Foi o que eu acabei de tentar resumir. Este movimento complexo, mas de aparência tão simples que chega a parecer uma chacota com o leitor, é o eixo que dá forma ao realismo machadiano, afirmando o caráter central da sátira na obra do autor. A maioria dos estudos sobre sátira em Machado, no entanto, em geral, acabam por distanciar o motor satírico das obras de sua fonte mais explosiva, para vinculá-la à lógica das influências intertextuais. Então, muitos estudos aí feitos sobre a sátira, eles têm como objeto central pensar na intertextualidade entre textos satíricos antigos e a obra do Machado, né? E quando não fazem isso, vamos dizer assim, o caráter da sátira mesmo, ele é amenizado ou deixado de lado, né? Em último plano, em relação a essa verificação das influências intertextuais. E quando isso não acontece, o que a gente vê é que a crítica machadiana optou majoritariamente pela configuração da ironia como definidora da obra de Machado. Então, em geral, a gente ouve falar na ironia machadiana. Só que chamar de ironia o que rege a obra do Machado, eu diria que é uma forma de esmaecer a dimensão violenta e antimoralista da sátira, que se impõe nos romances e contos de maturidade do escritor. Assim, quando chama de ironia aquilo que é sátira, a crítica recoloca o telhado sobre o combate entre essência e aparência, que a força satírica da composição machadiana ousou retirar. A matéria explosiva que faz voar pelos ares os tetos dos proprietários é mal comportada, antidogmática e indócil. Traz inúmeros desafios para a crítica, que se vê obrigada a confrontar, encravado no procedimento criativo, o levante destruidor da sátira contra as sagradas convenções da moral burguesa, especialmente quando emolduradas pela peculiar condição brasileira. Então, chamar de ironia, não que não tenha ironia, né, mas a ironia, ela está num grau muito maior dentro da obra do Machado, que é esse grau antidogmático, né. Esse Canário, por exemplo, tem muito dessa
desse elemento satírico encarnado nele, né? Ele é debochado, né? Ele é astuto, como a gente vai ver daqui por diante. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é que a sátira é um pouquinho mais que a ironia, né? Ela é antimoralista, ela não está ali para dizer esse aqui está certo, esse aqui está errado, né? Ela é combativa, né? Ela é mais violenta, ela é mais imediata, tá? Seguindo então, pessoal, se ficar alguma dúvida, né, eu peço que vocês anotem aí, né, ou até se quiserem perguntar antes, também não tem problema, tá? Mas como ninguém se manifestou, que eu saiba até agora, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat, não. Eu vou seguindo, tá? Mas podem interromper caso vocês tenham alguma dúvida, que não dê para esperar. Vamos falar, então, um pouquinho sobre Ideias de Canário. Esse conto, ele foi publicado pela primeira vez em 1895, num jornal chamado Gazeta de Notícias, 14 anos depois da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi em 1881. Então, esse conto é obra do Machado, muito maduro, né? E nós vamos perceber dois narradores nesse conto. O narrador 1 é aquele que diz: um homem dado a estudos de ornitologia, por nome Macedo, referiu a alguns amigos um caso tão extraordinário que ninguém lhe deu crédito. Alguns chegam a supor que Macedo virou o juízo, enlouqueceu. Eis aqui o resumo da narração. Esse é o narrador 1, um narrador em terceira pessoa, um narrador tradicional, vamos dizer assim. Só que quando começa o resumo da narração, quem vai assumindo a narrativa é o Macedo. O próprio Macedo começa a falar. Daí aquele movimento, né? Isso é um pouco parecido com aquele movimento que eu lembrei agora há pouco, do Machado dar ao Brás Cubas a posse da narrativa. E o que o narrador Macedo diz? No princípio do mês passado, disse ele, aqui ainda tem um restinho do narrador em terceira pessoa, indo por uma rua, sucedeu que um tílburi, à disparada, quase me atirou, aqui olha como ele assume a narrativa, ao chão. Escapei, dando para dentro de uma loja de Belchior, tá? Então aqui eu queria só destacar essa questão do narrador. Agora vamos falar um pouco sobre os personagens, né? Nós temos dois personagens, Macedo, que é o narrador personagem, ele é ornitólogo, estudioso de pássaros, ele é proprietário, né? Ele não trabalha, ele é herdeiro, ele é solitário, ele não tem família, provavelmente ele é um rentista, ele vive da herança, ele vive de renda, né? O trabalho dele, que é ali em estudar os pássaros, né, é uma espécie de um trabalho diletante, ele não vive, ele não ganha dinheiro daquele trabalho, né? E ele trata com seriedade filosófica e científica um fenômeno completamente extraordinário, tá? Eu diria que ele é um herdeiro do Brás Cubas, no amor da glória, né? O grande objetivo dele, quando ele encontra o canário, ele fala, finalmente eu vou ser reconhecido nas universidades alemãs, né? Finalmente eu vou levar meu... Ele tem esse amor pelo reconhecimento, né? Essa paixão pela glória, pelo reconhecimento, pela fama, muito parecido com o Brás Cubas, né? E de alguma maneira muito próprio de quem não tem que se preocupar com o pão do dia seguinte, né? O canário, e ele é hiperdeterminado, né? Não existe possibilidade do Macedo mudar, né? Ele é um personagem naturalista, a gente poderia dizer, né? Só que o que vai acontecer com ele é que, de sujeito da narrativa, ele vai se transformar em objeto da sátira. É o mesmo que acontece com Brás Cubas, com Bento Santiago, né? Esse é o movimento satírico, desmascarador, desfetichizante. Esses sujeitos que na vida cotidiana, na vida da sociedade fetichizada,
nós olhamos e achamos que são os donos da bola, né? E em certa medida eles realmente são, né? Mas o tamanho desses donos da bola, né, é exatamente desmascarado, né? O projeto deles, né, de vida, de sociedade, é desmascarado, porque eles se tornam objetos da sátira da composição do autor, tá? O canário, ele é um personagem vivo, ele é astuto, ele é malandro, né? Vejam nas respostas dele, ele vai galgando, né? Ele sai da loja de Belchior, vai para a casa do Macedo e finalmente ele chega ao seu lugar, de fato, né? Não é nem um lugar a mais, nem um lugar a menos, é o lugar adequado, exato, do tamanho de um pássaro, que é o céu azul, né? Ele é um personagem popular, isso eu acho muito importante, eu vou tentar abordar um pouco com mais detalhe isso, né, ao longo aqui da nossa conversa, porque o fato do Machado ter dado o poder da narrativa, a posse da narrativa para sujeitos da classe dominante, personagens que configuram, né, a tendência dominante da vida social, muitas vezes pode nos fazer entender que essa opção compositiva, com todos os seus ganhos, né, teria afastado a obra do Machado de uma perspectiva popular. E eu cada vez mais estou convencida de que é o contrário disso, né? Que há uma forte presença popular na obra do Machado de Assis. Esse canário é uma encarnação da força popular, né? Ele tem ideias, ele é extraordinário, né? Ele é extraordinário, ele fala, ele não é desse mundo, né? Ele filosofa, ele debocha, ele satiriza e ele se transforma ao longo do conto. Ele sai da prisão à liberdade de ser plenamente o que ele é. Ele deixa de ser uma mercadoria que é comprada lá na loja e deixa de ser propriedade do Macedo para se tornar um sujeito livre, tá? Seguindo, nós então encontramos um princípio que estrutura esse conto, e esse princípio é satírico. O que seria esse princípio? É uma contraposição imediata entre o ordinário e o extraordinário. Quem é o portador da visão ordinária? É o Macedo. Então, ele tem uma seriedade de ornitólogo, só que a seriedade dele é pseudo-filosófica, né? Ela não alcança efetivamente nenhum sentido filosófico, né? Até porque ela é guiada pelo desejo da fama, né? É um desejo diletante, não é um desejo de um conhecimento efetivo da realidade, né? Não é um desejo verdadeiro, realista, porque ele passa ao largo de qualquer ruptura, de qualquer brecha para alguma coisa nova, né? Ele é apenas uma espécie de repetição daquilo que já existe, né? A visão dele é a visão do proprietário, é uma visão obsessiva e patológica, né? Tanto é que ele fica doente, né? Vocês devem se lembrar, ele fica doente por causa do canário. Ele mesmo diz, todo eu era o canário. Né? Ele só pensava no canário, começa a adoecer, né? Não atende mais ninguém, se fecha lá naquela casa, e o médico vai lá visitá-lo e fala, olha, não se isole do mundo, não tenha notícias do mundo, né? Esse é o remédio que o médico dá para ele, né? Ele tem uma perspectiva estanque e diminuída do cientista positivista. Ele é o típico cientista positivista da época. Ele é extremamente moralista e convencional. Não existe no Macedo espaço para o novo, para a invenção, para a criação, para a humanização. Já o canário, a visão extraordinária do canário é imediatamente material e empírica, como nós falamos. O mundo é o que ele vive, o que ele vê. Mas essa visão de mundo não é estanque. Tem gradações, sofre modificações, traz um
ampliação da consciência. A consciência dele inicial era a loja de Belchior, depois a casa do Macedo e depois a verdadeira, a realista, que é exatamente o lugar de um pássaro, né? O céu azul. Então, nós temos uma possibilidade de mudança, nós temos uma dimensão antimoralista e livre, né? E exatamente essa contraposição imediata entre o ordinário e o extraordinário que vai dar, né, no realismo desse conto. É por meio dessa dinâmica satírica que uma contradição estrutural da vida social brasileira e da cultura burguesa decadente no interior do desenvolvimento histórico do capitalismo emerge na obra de Machado. Se lá nas Memórias Póstumas a sátira desmascara em Brás Cubas a natureza caricatural de forças históricas regressivas concretas, em Ideias de Canário, tais forças também se tornam visíveis como realmente são, ao serem imediatamente contrapostas a algo identificado a certa malandragem de um canário, que desfetichiza a aparência triunfante do projeto determinista de vida, o projeto do Macedo, né? Um projeto determinista de vida, de mundo e de nação da classe dominante brasileira, articulada ao processo histórico global, e traz à superfície a sua essência real. Qual é o tamanho real do projeto do Macedo, do Brás Cubas, do Bento Santiago, do Vaz Nunes no conto O Empréstimo? Qual é o projeto da classe dominante, historicamente? É um projeto vazio, irracional, engaiolado, um projeto falido, que embora, no entanto, é dominante, tá? É isso que a gente vê, o avesso desses grandes homens, né? Isso se torna visível. Bem, agora vamos falar um pouquinho, né, sobre astúcia e malandragem, né? Essa astúcia e malandragem que eu, pelo menos, vejo, não sei se vocês viram da mesma forma, mas eu vejo, né? Bom, deixa eu ver aqui. Ah, sim, eu também. Bom, já dá para ver o tanto que eu amo Machado, né, Ana Carolina? Como trabalhar com estudantes do ensino médio esse alcance filosófico e crítico do mundo machadiano? Posso pedir, Ana Carolina, para você me fazer essa pergunta depois? Porque senão eu vou ter que fazer um corte aqui na minha leitura do texto. Mas depois eu acho que a gente pode discutir isso daí, tá? Sobre os estudantes. E eu acho até que vocês sabem mais do que eu, né, sobre isso. Peço só um pouquinho de paciência em relação a essa segunda questão aí que você coloca. Obrigada, Ana Carolina. Então, vamos seguindo aqui só nessa questão, né? Astúcia e malandragem, né? Essa astúcia, né? Eu vejo esse canário como um malandro, né? Astuto, né? E essa astúcia, essa malandragem dele estão ligadas a um antagonismo de classe, né? Por quê? Nós temos claramente um narrador-personagem que é proprietário, né? Ele tem uma casa, ele tem criados que o servem, né? Uma casa bonita, ele é bem colocado na vida, ele não trabalha, como eu falei, ele fica lá se dedicando a estudos, né? A hobbies, o estudo é um hobby para ele. Ele tem posses, entre essas posses, inclusive, o canário, né? Por outro lado, nós temos esse personagem popular, caracterizado pela astúcia e pela malandragem, né? Eu me lembro aqui novamente do conto O Empréstimo, que eu disse para vocês que tem o dono do cartório, que são os dois personagens centrais, e o pobretão, ele quer ter a mesma coisa que o dono do cartório, e de preferência sem trabalhar, como não trabalha o dono do cartório, porque o dono do cartório herda o cartório, né? Ele herda o cartório. Ele nasce, ele é bem nascido, por isso ele pode ser dono de cartório. E o custódio, lá naquele conto, ele também quer poder gozar daquilo que goza
o dono do cartório também sem trabalhar, né? Também sem trabalhar. Ele não quer. O narrador do conto diz que ele tem vocação para a riqueza, mas não tem vocação para o trabalho, né? E isso, no olhar da sociedade em geral, até hoje, ele é um vagabundo, né? Que não quer. Só que essa visão ordinária se esquece, né? Essa visão comum, ela se esquece de que o dono do cartório não precisou trabalhar, né? Não precisou trabalhar para ser o dono do cartório. Ele nasceu destinado a ser o dono do cartório, né? Então, diante disso, né, diante dessa condição, né, que não é uma condição, vamos dizer assim, escolhida pelos sujeitos, né, pelos personagens, o que resta para o pobretão, né? O que resta, o pobretão que deseja ter o mesmo que o ricaço, né? O que resta para o proprietário, né? O que resta para o não proprietário? Nesse conto, Ideias de Canário, o Macedo é o proprietário. O que resta para o canário, né? Ou ele vai se resignar a ser eternamente propriedade do Macedo, né? Ou ele vai ter que se virar, né? E se virar, né, exige uma criatividade diante da realidade. Exige uma criatividade diante da realidade. E aí é que entra, né? E essa criatividade, ela não é da ordem do moralismo, né? Ela não é da ordem do certo e do errado. Ela é da ordem da fome, né? Ela é da ordem da necessidade, como também lá no conto O Empréstimo, né? Eu estou com ele muito fresco, por isso que eu estou respondendo tanto, estou falando tanto dele aqui, e acho que ele dialoga muito em relação ao Machado, no que diz respeito a essa questão da presença popular na obra do Machado, né? Porque ele diz lá, né, o narrador, que o Custódio, que era o pobretão, ele tinha vocação para a riqueza, mas não tinha vocação para o trabalho, né? No entanto, ele precisava viver, né? A necessidade de viver, de comer, de alimentar o corpo, né? A necessidade de um almoço, de um jantar, de um café da manhã, de um lugar para dormir, é uma necessidade imperiosa. É uma necessidade imperiosa. Ela tem que ser obedecida. E como obedecê-la sem as menores condições, né? A malandragem, muitas vezes, é a resposta de quem está cansado de apanhar, né? E isso é muito forte na vida brasileira. Não só, eu vou tentar mostrar que não só, mas aqui eu acho que essa é uma força da constituição do povo brasileiro, a malandragem, né? É um assunto também complexo, né? Mas que eu estou falando dele aqui a partir da perspectiva do Antônio Cândido, no texto que também ficou para vocês lerem, Dialética da Malandragem. Tá? Bem, o projeto da classe dominante é falido para o progresso humano, né? E nós temos o projeto popular como uma alternativa para o progresso humano, né? Esse profundo sentimento da vida, né? Que é o título do nosso terceiro bloco, essa poesia íntima da vida, que é esse progresso humano, né, que nada mais é que o direito de ser humano, não é uma coisa heróica, lírica, é o direito de viver humanamente, do ponto de vista físico, inclusive, né? E daí nós temos esse confronto entre ordinário e extraordinário, só que não é um confronto dualista, nunca na obra do Machado, né? É um confronto dialético, né? É essa dialética da malandragem, como diz o Antônio Cândido, né? Se aqui nós temos o ordinário e o extraordinário, o Cândido fala lá em ordem e desordem, né? Essa ordem e essa desordem, elas estão articuladas uma à outra, né? Não é um binômio, né? É alguma coisa que está sempre ali articulada uma à outra. Aqui também o ordinário e o extraordinário estão articulados entre si. E o resultado desse antagonismo de classe nesse conto
é o triunfo do canário. Eu acho isso extremamente intrigante, principalmente num autor que é entendido como cético, pessimista, não é assim que a gente sempre aprende, né, sobre o Machado? Só que nesse conto, quem triunfa é o canário. Quem é feito de besta, de bobo? Aquele final é genial, porque ele estava lá procurando, ele ficou doente procurando o canário, depois que o canário fugiu da gaiola 5 estrelas, e um dia ele está numa chácara, né, de um amigo, uma chácara chique também, bonita, e aí, de repente, o canário passa. E aí o canário vira para ele e fala: "Oh, como está o senhor, seu Macedo? Tão sumido!" Quer dizer, quem estava sumido, na perspectiva do canário, era o senhor Macedo, quando, na perspectiva ordinária, essa da dominante na nossa sociedade, o canário é que era o fugitivo, né? Então, olha como há uma subversão, como há espaço para o novo, como há espaço para uma outra visão, né? Criativa, inventiva e sim humana, exatamente por isso, né? Bem, seguindo mais adiante, né? Aqui uma citação um pouquinho mais longa, que é a citação do Dialética da Malandragem, né? É o momento em que o Antônio Cândido lembra uma cena, né, uma cena do Memórias de um Sargento de Milícias, que é quando o Major Vidigal, que era o major, já diz o nome, né, um militar, que era aquele que punha a ordem, que corria atrás dos malandros, né? Ele era o autoritário senhor da ordem, né? E só que o autoritário sempre tem, né, uma via de escape, porque nem ele suporta o seu autoritarismo, né? E aí o que vai acontecer? Esse militar, como tantos outros, né, que segue lá a ordem, ele tinha tido um amante há um tempo remoto, né? E sabendo disso, para resolver problemas do personagem Leonardo, a madrinha do Leonardo e mais uma outra senhora vão atrás dessa antiga amante para convencer o Major Vidigal de ajudar o Leonardo, né, a se safar de uma determinada situação. Então, as três chegam na casa do Major Vidigal à noite, ele já está lá, né, com roupas de casa, né, está sem a sua farda, que lhe dá toda a autoridade, e quando elas chegam, né, e ele vê que está entre elas a amante, a ex-amante, ele rapidamente vai tentar se arrumar, né, só que ele só coloca a parte de cima da roupa, e embaixo ele fica com as calças de casa e de tamancos, ou seja, o Cândido vê ali configurado essa articulação dialética e não dual entre ordem, que está na casaca dele de militar, e a roupa de ficar em casa, né? Os tamancos e tudo. Então, vejam o que o Cândido diz. Há um traço saboroso que funde no terreno do símbolo essas confusões de hemisférios, da ordem e da desordem, e essa subversão final de valores. Quando as mulheres chegam à sua casa, a casa do Major Vidigal, Dona Maria na cadeirinha, as outras se esbofando ao lado, o Major aparece de chambre de chita e tamancos, num desmazelo que contradiz o seu aprumo durante o curso da narrativa. Atarantado com a visita, desfeito em risos e arrepios de erotismo senil, corre para dentro e volta envergando a casaca do uniforme, devidamente abotoada e luzindo em seus galões, mas com as calças domésticas e os mesmos tamancos batendo no assoalho. E assim temos o nosso ríspido dragão da ordem, a consciência ética do mundo, reduzido à imagem viva dos dois hemisférios. Porque nesse momento em que transgride as suas normas ante a sedução da antiga e talvez de novo amante, está realmente equiparado a qualquer dos malandros que perseguia. Eu acho, né, genial essa perspectiva do Cândido, né? Aí ele continua, o mundo hierarquizado, olha, o moralismo, o mundo cristalizado. Um mundo cristalizado é um mundo fetichizado, é um mundo desumanizado, é um mundo em que não há espaço para a nossa humanidade.
O mundo hierarquizado, na aparência, se revela essencialmente subvertido, quando os extremos se tocam e a labilidade geral dos personagens é justificada pelo escorregão que traz o major das alturas sancionadas da lei para complacências duvidosas com as camadas que ele reprime sem parar. Então, ele reprime tanto os malandros da narrativa, quando, na verdade, talvez ele quisesse ser um deles, né? Ele não é tão... Ele quisesse ter... se descristalizar, né? Ou ele precisasse se descristalizar. Aí aqui vem uma outra citação do Antônio Cândido, essa eu acho, assim, genial, né? É pena que não dá para explorá-la aqui profundamente, mas é uma das mais felizes afirmações da crítica literária brasileira, na minha opinião. Ele está comparando aqui o José de Alencar de Senhora com o Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Senhora foi muito, muito, muito mais festejado do que Memórias de um Sargento de Milícias. Mas, na comparação, né, veja o que o Cândido percebe. Ele vai dizer: o estilo de José de Alencar acaba fechando a porta ao senso da realidade, perde realismo. Tá? Por quê? Porque tende à linguagem convencional de um grupo restrito. Prestem atenção nessas palavrinhas, né? O estilo do José de Alencar acaba fechando a porta ao realismo, ao senso da realidade. E por quê? Porque tende à linguagem convencional de um grupo restrito. Um grupo comprometido com uma certa visão do mundo. E, ao fazê-lo, sofre o peso da sua data. Fica preso demais às contingências do momento e da camada social, impedindo que os fatos descritos adquiram generalidade bastante para se tornarem convincentes. Já a linguagem de Manuel Antônio de Almeida, desvinculada da moda, fora da convenção, vamos dizer assim, né, torna amplos, significativos e exemplares os detalhes da realidade presente, porque mergulha esses detalhes no fluido do populário, que tende a matar lugar e tempo, pondo os objetos que toca além da fronteira dos grupos. Essa citação é simplesmente genial, com todas as letrinhas da palavra genial, né? Em termos de crítica literária, eu nunca vi nada aqui no Brasil que chegue aí. Eu também não vejo tudo, né? Não sou nenhuma chanceladora do que é e que não é, mas na minha mínima experiência. Em termos da visão da realidade, né, que resulta dessa experiência da crítica literária, eu acho de uma adequação, né, é tão certo, né, porque o que ele está dizendo, a obra de arte só alcança a sua força desfetichizadora, eu acho que isso diz respeito também à nossa realidade, né? Nós, como seres humanos, só conseguiremos dar passos que superem as contradições do nosso tempo quando esses passos, né, assim como a obra de arte, superem a fronteira dos grupos, né? Sejam algo do interesse da humanidade como um todo, do progresso humano, né? Do progresso humano, e não de um determinado grupo, tá? Bem, isso aqui daria para a gente ir muito adiante, mas nós vamos parar por aqui. Agora, eu gostaria de fazer com vocês a leitura de dois sambas, né? Duas canções. O primeiro é um samba chamado Samba Aristocrático, do Moreira da Silva. Eu vou ler aqui e depois eu vou colocar para a gente ouvir, tá? Porque a música também é muito importante. Então, o eu lírico diz: eu quis fazer um samba aristocratizado, um samba estilizado, com versos verdadeiros, um samba todo cheio de originalidades,
um samba que pudesse ser levado ao estrangeiro. Olha que sem música, né, sem eu estar pondo a música, vejam a música dessas palavras, né? Isso aqui é muito refinado, se a gente for pensar bem. Um samba que tivesse prosódia e ortografia. Não estou falando das palavras difíceis, né? Estou falando do encadeamento das sílabas sonoras aqui, né? Um samba que tivesse prosódia e ortografia, com etimologia nas suas radicais. Um samba novidade, um samba de sucesso, que me desse o ingresso no plano dos imortais. Exprimi meu talento, cansando a inteligência, gastei a paciência durante o dia inteiro, mas apesar do estro da minha poesia, o samba não saía do fundo do tinteiro. Isso aqui lembra também o conto que a Deane trabalhou, Um Homem Célebre, né? Sentindo o meu fracasso, já muito encabulado, joguei fora o tratado de versificação. Rasguei o meu compêndio de gramaticidade, porque um samba de verdade só sai do coração. Então, vamos ouvir agora, eu vou parar um pouquinho essa apresentação, e vamos ouvir agora esse samba genial, o samba aristocrático. Espero que dê para vocês escutarem. É muito legal. Só um pouquinho. Só um minutinho, tá, pessoal? Eu estou aqui. Já tá aparecendo para vocês ou ainda não? Alguém pode me... Ainda não. Ainda não, né? Não. Tá, peraí. Ele recusou aqui, vamos ver. Eu quis fazer um samba aristocratizado, um samba estilizado, com versos verdadeiros, um samba todo cheio de originalidades, um samba que pudesse ser levado ao estrangeiro, um samba que tivesse prosódia, ortografia, com etimologia nas suas radicais, um samba novidade, um samba de sucesso, que me desse ingresso no plano dos imortais. Exprimi meu talento, cansando a inteligência, gastei a paciência durante um dia inteiro, mas apesar do estro da minha poesia, o samba não saiu do fundo do tinteiro. Sentindo o meu fracasso, já muito encabulado, joguei fora o tratado de versificação, rasguei o meu compêndio de gramaticidade, porque um samba de verdade só sai do coração. Samba que tivesse prosódia, ortografia, com etimologia nas suas radicais, um samba novidade, um samba de sucesso, que me desse ingresso no clã dos imortais. Exprimi meu talento, pensando na inteligência, gastei a paciência durante o dia inteiro, mas apesar do estro da minha poesia, o samba não saía do fundo do tinteiro. Sentindo meu fracasso, já muito encabulado, joguei fora o tratado de versificação, rasguei o meu compêndio de gramaticidade, porque o samba de verdade sai do coração. Vocês conseguiram ouvir? Todo mundo? Sim, conseguimos. Ah, que ótimo. Então, pessoal, seguindo, falando um pouquinho rapidamente sobre isso aqui é matéria para 3, 4 aulas, né? Mas eu queria só chamar a atenção para algumas coisas, né? Ali a gente tem, de certa maneira, o compositor, né, o Moreira da Silva, cantado aí, como lembrou bem a Karina, pelo Jardim Macalé, ele vai assumir a ótica popular, né? E ele tenta fazer o trabalho, ele trabalha, né? Ele fala, gastou inteligência, né? Só que o que vai acontecer? O samba não vai sair do fundo do tinteiro, né? Ele vai usar um vocabulário, né, que é o vocabulário próprio
da elevação das classes dominantes, né, prosódia, aquela gramaticidade toda, né, que ele fala, só que no final ele resolve jogar tudo fora, né, ele joga tudo fora, ele rasga o compêndio, né, e ele diz que fracassa, né, só que o que é muito interessante aí é que o fracasso dele acaba sendo o triunfo, o samba é o fracasso, né, o samba é o fracasso. E ele diz que um samba de verdade só sai do coração. Isso parece uma frase simples da sabedoria popular, né? Só que eu acho que em nada isso difere, né, da mais profunda perspectiva estética, que a gente começou o nosso curso lá na aula da Ana Cotrim falando sobre ela, né, que vocês devem se lembrar, né? A estética realista, os sentidos humanos, né? Quando ele fala tão simplesmente que um samba verdadeiro só sai do coração, né? O samba não pode ser cristalizado, né? A arte não pode ser cristalizada, a vida não pode ser cristalizada. Cristalizada é convencional, fetichizada, linear, né? Sem riscos, né? A vida não pode ser isso. Isso é uma vida monstruosa, não é uma vida humana. O samba, né? O samba, a arte, para que ela exista, ela não pode ser cristalizada. Quando ela se cristaliza, ela é esse monstro, esse espelho da monstruosidade. Ela perde a forma antropomórfica. Lembra que a Ana Cotrim falou disso? Ela perde o seu caráter antropomórfico e deixa de ser completamente desnecessária para os seres humanos e deixa de ter a sua função desfetichizadora, desmistificadora, né? Aqui não, aqui um samba verdadeiro só sai do coração, né? Ou seja, é algo que recusa a cristalização, né? E apela para os nossos sentidos humanos. Como eu falei para vocês, antes de pôr a música, já tinha música, né? Mas quando vem a música, quando vem os instrumentos, isso alcança todo o nosso corpo. Garanto que todos vocês sentiram uma necessidade aí de mexer, né? Por quê? Porque é algo que alcança toda a nossa sensibilidade, né? É exatamente essa camada sensível, né, que é atingida plenamente, completamente, né? E a literatura compensa isso com o ritmo da estrutura do texto, né? Bom, agora, olha, esse samba daria, né, muita coisa para a gente falar. Agora nós vamos para o outro samba, a outra canção, né, que é uma do nosso João Gilberto, tá? Ai, peraí. Já deve ter visto. Não sei o que foi aqui. Só um minutinho. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe, vive dizendo
dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? No carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera. E na avenida entre mil apertos vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus que horror. O samba brasileiro democrata, brasileiro na batata é que tem valor. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? No carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera. E na avenida entre mil apertos vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus que horror. O samba brasileiro democrata, brasileiro na batata é que tem valor. Então, pessoal, agora vou voltar aqui para o PowerPoint, só um minutinho. Deixa eu ver aqui, que tem algumas coisinhas aqui no chat que eu não vi, peraí. Ah, o Fábio está falando que tem uma versão com a Elza Soares. Eu não conhecia, eu não conheço a da Elza. Obrigada, Fábio, depois eu vou dar uma olhada também, como o Miguel está dizendo. E o Lincoln, que escolhe as músicas maravilhosas, e ele agradece muito, lembrando, vocês não deixaram artes traz. É isso aí, Lincoln, né? É isso que a arte nos diz também, né? Esse samba, quando nos faz mexer, né? Para que discutir com a madame, né? Quando é exatamente a descristalização, né? A vida não deixa, né? A gente ficar cristalizado, não pode deixar. Mas vamos lá, né? Aqui para nossa, que nós temos aqui pouco tempo, né? Nessa música, né? Para que discutir com a madame? Essa pergunta da Janete de Almeida e do Haroldo Barbosa, cantada aí pelo grande João Gilberto. O que a gente tem? Né? A gente já tem, de alguma maneira, a perspectiva, né, da classe dominante em relação à classe popular, né? Só que ela é tratada com total deboche, né, numa dimensão satírica, né? É como se os compositores, a Janete e o Haroldo, eles tirassem o teto da cabeça da madame, né? E a gente olhasse e visse, né, assim, o quanto é ridicularizado, né? É tudo aqui ridicularizado, né? Toda essa visão cristalizada da madame. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame, olha o convencionalismo da moral burguesa, né? Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor.
E aí vem o refrão, né? Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sambe, vive dizendo que samba é vexame, para que discutir com madame? Vejam como é uma troça, né? Vejam como a gente vê o tamanho real da madame, né? A gente consegue olhar dentro dela, né? E depois vem aqui, no carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera. E na avenida, entre 1000 apertos, vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus, que horror. O samba brasileiro, democrata, brasileiro na batata é que tem valor, né? Eu acho também muito, muito rica, né? Essa música não dá para a gente explorar tanto aqui agora, eu vou pedindo desculpas aí para vocês, porque eu tenho que seguir aqui o meu plano, né? Para dar uma visão um pouquinho mais geral. Então, vamos falar um pouquinho desse triunfo, né? Esse triunfo do canário que está na malandragem, né? Assim como a gente percebe nas duas canções, né? Que nós acabamos de ouvir, né? O Antônio Cândido, no Dialética da Malandragem, ele diz assim, olha, entrevemos o contorno de uma terra sem males definitivos ou irremediáveis, regida por uma encantadora neutralidade moral. Lá não se trabalha, não se passa necessidade, tudo se remedeia. Uma espécie de terra de ninguém moral, e retira o significado da lei e da ordem, divergindo assim do superego habitual de nossa novelística. O romance, Memórias de um Sargento de Milícias, opera uma desmistificação da ideologia dominante e se aproxima das formas espontâneas de vida social, articulando-se com elas de modo mais fundo, né? Agora, eu vou trazer para vocês, rapidamente, algumas citações de alguns filósofos marxistas, né, sobre os contos de fadas, porque o Cândido vai fazer uma associação entre o Memórias de um Sargento de Milícias e esse mundo dos contos de fadas, dos heróis dos casos populares, esse herói astuto, né? E nesse conto nós temos, no conto Ideias de Canário, nós temos esse canário, que é um pouco do mundo do conto de fadas, porque ele é um canário falante, ele é astuto, ele consegue triunfar no final, tá? Então vamos ouvir aqui rapidamente, também não vou poder aprofundar, o que dizem esses críticos marxistas em relação aos contos de fadas, que aliás o Marx adorava, né, os contos de fadas. O que o Lukács diz? A consciência de que a realidade, tanto a empírica quanto a metafísica, em que vivemos, não é a única possível, senão uma entre as ilimitadamente variadas realidades imagináveis. Ele diz que o conto de fadas nos dá essa consciência, né? Com isso, se supera de pronto o fato de que sintamos nossa realidade como uma prisão. Ou seja, a realidade pode ser modificada. Não foi essa a resposta do canário? A resposta do canário não foi só uma. A que coisa é o mundo? A resposta do canário é o conjunto das três respostas. É o processo evolutivo que a gente percebe nas três respostas. E o Lukács diz aqui, diante desse horizonte aberto pelos contos maravilhosos, o caráter privilegiado da nossa realidade recebe, então, um novo assento, o assento da eleição. Nossa realidade, então, já não pode ser mais um cárcere para nós, né? Quer dizer, essa realidade que nós temos aí é resultado das nossas escolhas, das nossas relações recíprocas humanas, né? Não é uma imposição de um destino fatal. Depois, aqui vem o Bloch, o Ernest Bloch, né? O que o Bloch diz? Bloch reconhece no herói dos contos de fadas um traço chapliniano, do Charles Chaplin, né? O heroísmo de raiz popular dos débeis, anônimos e plebeus, que pela astúcia e pela rebeldia intentam modificar a ordem vigente. Bloch rejeita toda tentativa reacionária de reduzir os gêneros populares a um devaneio evasivo. Né? Quando a gente acha que o samba verdadeiro só sai do coração é uma simplicidade, não é. O crítico encara-os não como uma forma de escape da realidade, mas como uma forma genuína que oferece, antes, uma incitação à ação,
como uma brecha por onde os débeis, com o valor próprio da inteligência do astuto, que é a parte humana do débil, pode deslizar vitoriosamente contra robustos senhores. Depois aqui, a opinião do Siegfried Kracauer, né? Kracauer também sublinha a astúcia com que os heróis dos contos de fadas derrotam as potências míticas e associa essa astúcia à função que os intelectuais do período de 1931, na época do fascismo, deveriam exercer. O que os intelectuais, segundo Kracauer, deveriam fazer no período do fascismo? Empregar todas as suas armas para demolir o mitológico e todos os seus conceitos fossilizados, cristalizados. No conto maravilhoso, se anula o domínio do mitológico, contra o qual se rebelaram os grandes ilustrados da história. Dessa forma, o intelecto deverá atacar e expor ao ridículo as potências que velam a imagem humana, até que os homens encontrem, finalmente, a si mesmos. E, por fim, Walter Benjamin, né? Nesse mundo, o mundo dos contos de fadas, se apresenta a prefiguração de um apaziguamento utópico entre homem e natureza, pelo qual o destino mítico e a despótica natureza acorrentada pelo mito são superados pela astúcia do herói. Vejam quanto aparece a palavra astúcia, que burla e dá as costas às potências de um universo regido pela culpa e pelo castigo. Na perspectiva de Benjamin, aqui eu estou citando o professor Miguel Veda, na perspectiva de Benjamin, tais estratégias consistem em descobrir no passado mitificado a infância da humanidade, cujo destino passa a ser o de libertar-se do mito para tornar-se adulta, divisar na natureza mítica a cumplicidade desta da natureza com o homem, pois quando, isso aqui é tão bonito, olha, pois quando os animais figurados no conto maravilhoso ajudam uma criança, vê-se que a natureza está submetida ao mito, mas preferiria associar-se ao homem. Esperar no sonho o momento em que, com astúcia, o despertar vindouro se levante como o cavalo de madeira dos gregos na Troia do sono. Assim, Benjamin, ao tratar dos contos de fadas, também recorre à astúcia necessária para enfrentar os novos mitos que dominam a sociedade industrial, de um modo parecido como o herói épico procurava, com sua astúcia, cindir o poderio da natureza mítica. E, por fim, pessoal, eu vou ler com vocês essa última reflexão aqui, e aí eu acabo, né? Todas essas reflexões de críticos marxistas acerca da astúcia dos contos de fadas contra a violência mítica podem nos ajudar a entender, em um quadro mais amplo, que inclui também a realidade brasileira, a aparição, com efeito realista, do canário machadiano e do mundo sem culpa de Manuel Antônio de Almeida. A liberdade no céu azul infinito, que é o triunfo do canário, assim como o mundo sem males definitivos ou irremediáveis de Memórias de um Sargento de Milícias, tem uma forte dimensão histórica, que se entronca na luta universal contra as potências míticas, com as quais os problemas reais da sociedade brasileira estão, talvez mais do que nunca, relacionados. Obras como essas dão testemunho do quanto a literatura brasileira, no percurso penoso de se tornar ela mesma, converge com a literatura universal no que há nelas de mais vivo, a luta popular e humana contra a desrazão mítica, que encobre a humanidade do homem e o aliena de suas próprias forças essenciais. Nessa perspectiva, na malandragem do canário e da pequena sociedade do romance, não está configurado um devaneio evasivo, que pretende escapar da realidade, nem formas fantasiosas ahistóricas e já extintas ou completamente integradas às formas ultramodernas do capital, que baixaram a terra para fantasiar de democrática e malandra a rigidez inalterável do destino infeliz que, alicerçado na exploração e na propriedade, se impõe com força mítica como fim inelutável. A malandragem satírica do canário é o contrário disso, né? Ela ilumina o caminho para o triunfo da liberdade sobre a necessidade, que vem sendo traçado, esse caminho,
pela força da astúcia, no zigue-zague da história. O Mundo Sem Culpa, do romance de Manuel Antônio de Almeida, prefigura a possibilidade tangível de reorganizar a ordem estabelecida a partir do desmascaramento da pureza mítica do direito, cuja violência é enfrentada pela astúcia dos despossuídos, que, em equilíbrio malandro, põe a nu a ausência de justiça no ordenamento jurídico e legal. Nessas obras, encontramos simultaneamente a infância da vida brasileira e o sonho daquilo em que ela pode se tornar. Nada mais atual, histórico e necessário nesse momento presente, em que as formas do capital e da propriedade, em crise, precisam recorrer no Brasil e no mundo às ameaças da violência mítica, né? Quem poderia imaginar que nós estaríamos hoje no século XXI chamando uma autoridade de mito, né? Acho que ninguém estava esperando por isso, né? Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço pela paciência de vocês, por terem me ouvido, ouvido aí um pouquinho das minhas ideias sobre esse conto, né, do Machado, e agora eu gostaria de jogar a bola para vocês e ouvi-los, né, e ouvi-las. Podem falar, tá? Aqui no microfone, porque minto, né? Há muito tempo tinha que ser minto, né? O mito é uma mentira, né? O mito é violento. Mas agora eu gostaria de ouvir vocês, gente. Já fiz aqui a minha parte. Nenhuma questão, nenhum comentário, nenhuma discordância. Podem discordar também à vontade. Professora, Diga, Miguel. obrigado, né? Eu gostei até onde a gente trabalhou, mas achei engraçado que na época que a gente estudou Machado e essa de Queiroz, lá no ICC, acho que era sábado de manhã, a senhora falava assim que o Essa ele segurava mais ali o projeto dos personagens dele, já o Machado deixava fluir. Eu acho que na hora que da aula a senhora foi um pouco essa de Queiroz, não, eu tenho que seguir o meu planejamento, aí saiu um pouco da música e seguiu para o resto do planejamento. Mas obrigado, conseguimos chegar e terminamos a tempo de eu falar aqui um pouco. Obrigado. Miguel, tem hora que a gente tem que ser um pouco essa de Queiroz, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Para a arte é diferente, né? Para a arte mas isso também diz respeito à minha dificuldade, muitas vezes, de ser sintética, né? Ser sintética e, ao mesmo tempo, conseguir trazer o essencial, né? É difícil, não é fácil. Mas foi uma tentativa, né? Eu espero que né, é a luta que vocês fazem. Tinha uma questão, a Ana Carolina, é mesmo. Diga, Ana Carolina, vamos escutar você. Oi, gente, boa tarde. Nossa, professora, eu quero te agradecer muito. Acho que, assim, a aula foi incrível, muito bom ouvi-la. Assim, eu falei, foi os fogos de artifícios intelectuais, assim, né? Vai clareando, vai tomando forma. E sempre que eu assisto essas aulas, eu não sou da literatura, eu sou da linguística, mas sempre tive muita paixão pela literatura. E o meu maior acesso aos estudantes do ensino médio que eu consigo é por meio da literatura, né? Por meio da arte. E é incrível como esse esplendor também chegam para eles. E eu sou muito apaixonada, assim, pelo Machado de Assis, né? Só que eu só fui ter esse acesso, esse alcance mesmo aqui ao Machado na vida adulta, né? No ensino médio, eu li por obrigação, né? Tive aquela coisinha do professor pegar na mão e ajudar, mas esse encantamento mesmo, ele se dá
na vida adulta. E eu levo muito isso para a sala de aula, né, de trazer essa coisa assim da publicidade, da paixão, para, por admiração, os alunos ter também esse interesse, porque não é uma obra fácil, né, de entender quando a gente está aí com 14, 16 anos. Só que ela é muito incrível. Ela não é fácil, mas eu vejo que é possível, principalmente por essa geração, né, que ela tem tanto acesso. Mas aí eu fico pensando, assim, como conseguir aprofundar, né, depois com o passar da sua aula, e aí lembrando das outras aulas, essa relação da música com o conto, né, do um conto célebre, como que a gente consegue ir associando com as músicas, que como que aquilo que é feito posteriormente, ela não é tão original, ela tem, assim, esses elementos que já foram ditos, mas, de fato, assim, como alcançar esses estudantes mesmo, tão novos, a conseguir ter esse encantamento, né, e essa crítica, porque é isso, né, eu não tinha percebido essa visão trazida para a parte tão social e tão atual, né? Você pegar obras aí do final do século XIX e trazer para a atualidade, mostrar o quanto a arte diz de outros tempos e do nosso tempo. E aí eu queria ouvir de vocês essa experiência, né, didaticamente mesmo, acho mais prático, trabalhar isso em aulas de 1h30, que é o que nós temos, né, essa média de literatura. Mas, assim, foi muito bom ouvi-la. Muito grata por esse momento. Mostrar a atualidade das obras é importante, estava dizendo demais, também acho, Gabriel. Ana Carolina, obrigada pela sua fala, pela sua participação. É importante que você falou, né? Eu sempre me questiono, eu dei aula para o ensino médio, eu era muito novinha, eu tinha 18, 19 anos, 20, e para mim, vou confessar para vocês, foi um inferno. Eu dava aula para 5 alunos, o resto eram os alunos fazendo uma zorra na sala, e eu fiquei... A minha saída para isso foi fazer um mestrado e ganhar uma bolsa, e eu pude sair, né? Então, eu sou um fracasso nesse sentido. Eu não tenho muito para dizer, tá? Agora, o que eu acho é que, o que eu vejo, né, que eu penso, e acho que isso vale para a minha vida como professora, é que o trabalho do professor, né, ele não é na sala de aula exclusivamente. Eu acho que a maior parte do nosso trabalho, inclusive, está fora da sala de aula, sabe? Eu acho que, tudo bem, a gente tem técnicas, tem os elementos didáticos que são importantes, que são fundamentais, né? Não estou dizendo que eles não sejam importantes, mas eles também podem ficar cristalizados, né? Então, eu acho que o trabalho maior nosso é fora da sala de aula, é a gente preparando as nossas aulas, é a gente fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente está fazendo aqui é um processo de formação conjunta, né? Nós estamos nos formando. Nós não estamos aqui para ensinar vocês a darem aula. Eu acho que vocês até podem ensinar muito mais para nós, falando sem nenhuma retórica, né? Porque vocês estão no dia a dia da sala de aula. Eu acho que vocês têm infinitamente mais experiência do que eu, né? Na sala de aula. Como eu disse para vocês, eu dei 3 anos de aula e foi um fracasso, né? Mas o que eu acho, por que a gente está fazendo esses cursos e vamos fazer vários outros, né? Porque, primeiro, precisa ter uma conexão entre escola e universidade. Sem essa conexão, nem a escola tem sentido, nem a universidade, né? Segundo, é porque nós precisamos nos formar, né? Nós precisamos... O trabalho que a gente vai fazer em sala de aula, ele vai resultar muito mais do nosso trabalho, né, conjunto, do nosso trabalho de pesquisa, de aprofundamento, né, de esse encantamento que você fala, né, e que a gente está na arte, e que a gente, como é que a gente vai passar isso para os alunos, né, quando isso tomar conta de nós, né, quando nós estivermos na pesquisa, né, mas não é aquela pesquisa, é essa pesquisa que nos descristaliza, né? Nos descristaliza. Então, é entender o trabalho de preparar uma aula como uma forma de nos descristalizar. E aí, isso
chega aos nossos alunos, isso chega aos nossos alunos. É claro que não vai resolver o problema, também a gente não pode ter expectativas maiores do que a realidade, né? É uma trinquinha que a gente vai fazer, né? Aí a gente tem a questão das obras difíceis, né? Machado realmente não é um escritor fácil, tá? Só que muito mais difícil que Machado, muito mais difícil que qualquer literatura, é a vida. É a vida desses adolescentes, é a vida dessas crianças, nessa realidade que nós estamos, né? É uma vida muito difícil, é uma vida muito difícil, né? Ela é muito mais difícil do que ler Machado de Assis. Então, quando a gente toma essa perspectiva, a gente pode ver a literatura, né, como uma arma mesmo, eu diria. Eu não gosto muito disso, mas ela é uma arma para a vida, né? Ela é uma arma para a vida, para que a vida se descristalize, para que esses adolescentes possam viver plenamente como seres humanos, né? Pode ser um grão de areia, mas é um grão de areia, né? No sentido de trincar essa fetichização mortal. Vejam que o que vocês estão fazendo na sala de aula não se resume a técnicas, se resume a vida e morte. Sério, estou falando sério, se resume a isso, né? Se resume a isso. É muito sério o nosso trabalho, né? Por isso é que ele é mal pago, né? Mal compreendido, desacreditado, inclusive pelo presidente da República, né? É porque ele é muito forte, muito potente. Vocês têm muita coisa nas mãos. E é por isso que nós estamos fazendo esses cursos, né? Não para dar uma receita, não para ensinar, mas para que a gente possa se formar conjuntamente, porque nós estamos lidando com a vida e com a morte, tá? A Renata queria falar. Renata, estamos te ouvindo. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria mesmo mais compartilhar algumas experiências. Eu sou de Brasília, mas agora eu moro no interior da Bahia, trabalho no Instituto Federal aqui, e eu tive experiências bem positivas, assim, de trabalho com textos literários do Machado, com os meus estudantes. Eu acho que primeiro parte de um reconhecimento, já que eu vim de fora, eu precisei conhecer quem eram esses meus estudantes aqui. Então, na região onde eu moro, nós temos estudantes quilombolas, estudantes majoritariamente da zona rural. Então, eu busquei uma aproximação mesmo, porque até mesmo na minha formação, ou quando eu estava no ensino médio, me parecia que o Machado de Assis era uma coisa inalcançável, um escritor de elite, e quando a gente vai a fundo, conhecendo mais, a gente vai vendo que não é assim. Então, eu tive experiências muito positivas, principalmente começando pelos contos, o conto que foi trabalhado aqui no curso, Pai contra Mãe. Os estudantes adoraram, assim, suscitou muitas discussões, eles ficaram muito envolvidos com a história, com os personagens, e a partir dos contos e das crônicas, a gente conseguiu também chegar ao romance Dom Casmurro, e um caminho também foi ter momentos de leitura conjuntas, assim, durante o período da aula mesmo, a gente lê juntos e desmembrando e decifrando algumas coisas, e às vezes os estudantes nos surpreendem, né? Recentemente teve até uma discussão de que Machado não seria para os alunos do ensino médio e virou uma grande polêmica, e eu vendo aquilo e pensei assim, mas como é assim que eu vi na prática os estudantes se deslumbrando mesmo com a escrita do Machado e com a percepção dele da realidade. Maravilha, Renata, eu acho que a sua fala, né, é super, injeta um ânimo, né, assim, na gente. E você falou uma coisa que eu acho que é importantíssima, Renata, quando você falou da leitura conjunta em sala de aula, né? Muitas vezes, a gente, como professor... Eu tive uma experiência agora, por exemplo, também, com meus alunos da graduação, que foi o seguinte, sempre que eu dei a disciplina presencial, eu sempre misturava textos teóricos, teoria e textos literários, né?
com a pandemia, com essa coisa do ensino remoto, eu falei, olha, eu vou tirar tudo que é teórico e vou só trabalhar o texto literário, vou ver se os alunos topam isso, né? Eles toparam. Então, eu só trabalhei poemas, contos, e agora, no final do curso, vou trabalhar um romance, tá? E foi, assim, a experiência, já fiz isso no semestre passado, estou fazendo de novo. Eu avaliei, e os alunos também avaliaram, que foi muito bom, sabe? Claro, com todos os limites do ensino remoto e tudo mais, tudo isso que nós estamos vivendo. Mas essa centralidade, né? Eu entendi um pouco o que você falou, assim, como a importância do texto literário, porque às vezes a gente vai dar aula de literatura, vai pesquisar literatura, e o objeto literário, ele fica lá em último lugar. A gente vai para as teorias, para as técnicas, veja como isso é cristalizador, né? A literatura efetivamente literatura, né? E mesmo aquela que não é, né? Ela sempre traz alguma coisa que é incômoda, que está mexendo, sabe? Que está em movimento. Ela sempre é descristalizadora, desfetichizadora. Então, esse é o veneno, né? Esse é o veneno, o antídoto que a gente tem à nossa desumanização. Como diz o Antônio Cândido, né? A literatura nos faz enfrentar os problemas dialeticamente. Esses alunos, imaginam seus alunos, né? A situação deles, né? Olha a dificuldade da vida. Eles estão enfrentando problemas que são muito maiores que eles, como nós estamos enfrentando, de alguma maneira. Por isso é que eu disse que a gente poderia, apesar de eu não gostar disso, de chamar a solidão, exatamente. Olha a solidão que todos nós estamos vivendo, né? Ontem eu estava ouvindo, antes de dormir, Dança da Solidão, do Paulinho da Viola, né? Nós estamos vivendo muito uma solidão, né? E é preciso tratar isso de uma forma humana e não de uma forma cristalizada. Então, nós temos a música brasileira, nós temos a literatura brasileira para isso, tá? Então, parabéns, Renata. Estamos juntas, tá? Estamos juntas. Esse grupo nosso aqui de trabalho todo, esse curso que nós estamos fazendo, é também para isso, né? Para a gente não estar sozinho, né? Buscando um caminho. Agora, a Bárbara, vamos ouvir a nossa querida Bárbara. Boa tarde. Oi, Oi, Bárbara. Sobre a leitura conjunta ainda. Eu estava trabalhando contos com os meus alunos de primeiro ano, né? E aí eu fiquei com esse receio por estarmos num momento de pandemia, em que eles não tiveram tanto acesso à literatura anteriormente, de ser muito difícil para eles. E eu me surpreendi completamente. Primeiro por esse momento de leitura conjunta ser muito produtivo, porque eles sozinhos em casa com o livro parece que não estava dando ânimo, então essas leituras conjuntas têm sido muito produtivas, tanto na questão do debate de argumentação, quanto da questão de conhecer mesmo os textos. E eu percebo cada vez mais que realmente isso que você falou de que os alunos estão tendo acesso a uma realidade que é muito mais dura do que a ficção de Machado. Então, assim, eu percebo que aquilo que a gente considera, que eu considerava, né, muito difícil acesso, que poderia não funcionar dentro de sala de aula, na verdade tem sido o oposto, porque a partir da realidade deles eu tenho conseguido discussões que são incríveis, e uma participação que, por exemplo, eu não consigo na área de redação, nem na área de gramática, assim, tenho percebido que realmente até a frequência dos alunos, agora que voltou o híbrido, tem aumentado a partir dessas leituras em conjunto. Então, assim, para mim tem sido realmente um divisor de águas ler a obra mais do que discutir a obra em sala de aula, porque parece que a discussão ela surge naturalmente após essa leitura, coisa que eu não conseguia quando eu pedia para eles lerem a obra em casa. Então, assim, para mim tem funcionado muito e acaba muito com esse mito de que Machado é de difícil acesso. Talvez a gente não tenha tido
não tenho começado pelo jeito certo, assim, com os alunos, de tentar introduzir de uma outra forma que não seja essa leitura solitária mesmo. Maravilha, Bárbara, maravilha, é isso, né? Essa aí, mais a gente vai aprendendo, né? Eu falei da minha experiência, a Renata falou, agora a Bárbara, né? 3 experiências que estão confluindo para isso. A centralidade da obra literária, deixar a obra falar. Às vezes a gente vem com tanta teoria, né? Com tanta, já aquele esquema, né? A gente já vem com tudo esquematizado. Não estou dizendo que é para a gente mandar as favas, a teoria, o esquema, não é nada disso, vocês estão me entendendo. Mas, às vezes, esses esquemas que dão uma certa segurança para a gente, né, antes de eu falar de um conto, eu vou lá e leio alguma coisa para eu poder dizer para meus alunos, né, ou eu pego meus cadernos lá da graduação. Não estou dizendo que não é para fazer isso, mas isso não pode abafar a própria obra de falar, né? Isso não pode cortar as brechas para o novo, né? A gente tem que aproveitar esse espaço da sala de aula para que ele seja também um espaço de invenção, um espaço de criatividade, né? Para que a obra possa falar. Eu acho que você, Bárbara, e a Renata fizeram isso, né? E isso é genial, né? Isso dá os seus efeitos, isso tem efeitos, né? Eu me lembro aqui também, quando eu comecei a dar aula, eu tinha uns amigos de adolescência que todos eles foram fazer medicina, era um grupo, esse grupo, todos eles foram fazer medicina. Até eu tentei fazer um vestibular para medicina, mas não passei. Aí o que acontece? Eu era muito influenciada por eles e tudo, e quando eu fui fazer me tornei, né, entrei para a área de literatura e comecei a dar aula e tudo, eles me falavam assim, mas a sua vida é muito boa, né, porque você só fica lá lendo poemas com seus alunos, né, e nós não, nossa profissão é muito dura, porque a gente tem que escolher, né, às vezes não tem nem lençol para os pacientes, né, isso lá na década de 90. Enfim, e eu ficava assim, nossa, é verdade, né? Hoje eu acho que eles estavam completamente enganados, né? E eu também, né? Por quê? Porque é isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Eu falo isso com muita seriedade, com muita certeza, né? A gente está lidando com uma questão de vida ou morte, né? É claro que a preservação da vida, a saúde, agora, mais do que nunca, a gente está vendo a importância da ciência, a importância da medicina, né? Só que não basta o corpo ter saúde, né? Aliás, a falta de saúde tem a ver também, né, está profundamente relacionada com a desumanização dos seres humanos. E nós estamos na luta, na frente, vocês estão na linha de frente da luta pela humanização da humanidade, né? Nós estamos juntos. Esse curso está existindo por isso, né? Porque nós estamos na linha de frente na luta pela humanização da humanidade. E começa pela nossa própria. Os nossos alunos nos humanizam. Acho que vocês têm certeza disso. Eu adoro dar aula, adoro a graduação, fundamentalmente. Por quê? Porque no contato com meus alunos, eu me humanizo. Eu sou obrigada a abrir essa brecha para a novidade, o novo, né? O coração, os sentidos humanos, né? A nossa verdade humana, né? Com todas as suas mais profundas contradições. Eu acho que é por aí, né? É isso, pessoal. Muito obrigada a vocês, né, por tudo que falaram. Obrigada pela paciência de ouvir e de discutir, né? Espero muito que não só a minha aula hoje, mas que todo esse nosso encontro nos ajude, né, nessa luta aí na linha de frente, e que a gente continue junto. Nós vamos fazer outros cursos, ainda temos a aula do professor Wilson na próxima semana, mas nós vamos fazer outros cursos e vamos convidar vocês, vamos entrar em contato com vocês. Um beijo, Lincoln. Saudade de vocês, de você nos nossos encontros. Beijo, Érica.
Beijo, Isabela. Beijo, Renata, João Paulo, um abraço forte. Nos vemos, então. Obrigada.